Pronto. Pessoal, estamos entrando na unidade 4. A gente vai entrar então no conteúdo de termometria. Então, nosso encontro 4.1, unidade 4, seção 1. Começamos a falar sobre termometria. E para a gente adentrar esse assunto, primeiro a gente tem que ter duas definições em mente aí. Primeira, temperatura. O que vem a ser essa temperatura? A gente é acostumado a utilizar esse termo na temperatura, graus Celsius e tudo mais, mas o que realmente é a temperatura? Uma unidade de medida, o que é? Então, a temperatura, ela é uma grandeza física escalar, então, por isso tem-se unidades de medida, e ela está ligada à agitação das partículas, a agitação do corpo em si. Então, conforme o corpo tem suas partículas ali mais agitadas, ela tem mais temperatura. Enquanto essas partículas estão mais inertes, né, mais paradas, quanto menos movimentos elas tiverem, menos temperatura. E aí chegamos a outra definição, outro conceito que devemos ter em mente, que é o calor. E o que é esse calor? É exatamente a energia que essa movimentação das partículas provocam. Então, a temperatura vai medir o nível de agitação. E esse nível de agitação vai gerar calor. Então, quanto se movimenta, vai gerar energia, e essa energia é chamada calor, essa energia térmica. Nessa movimentação entre as partículas, essa desordem entre as partículas, chamada também, essa desordem a gente chama também de entropia. Então, gera essa energia que também é uma grandeza, né? Uma energia em si. Então, a gente tem também valores para calor, quantidade de calor nesse movimento. Então, temperatura é um movimento, e a energia gerada por esse movimento é o calor. A partir dessas definições, a gente tem o que a gente chama de lei zero da termodinâmica. Por que lei zero? Na verdade, ela existe a primeira, a segunda e a terceira lei da termodinâmica, que foram defendidas, que foram aprovadas, né, antes. Após a definição, após a comprovação da primeira, da segunda e da terceira lei, observou-se essa lei zero. Então, essa lei zero foi defendida e aprovada depois da primeira e da segunda e da terceira lei. Porém, o princípio dessa lei era mais primordial, no caso, ela era inicial em relação às outras três leis. Então, em vez de chamar de quarta lei, colocaram-se como lei zero, porque ela era inicial às outras demais leis. E o que essa lei nos traz?
ela fala do equilíbrio de temperatura entre corpos, entre partículas. Ou seja, se eu tenho um elemento A e um elemento B, temperaturas diferentes, se eu coloco elas em contato, elas entrarão, esses corpos entrarão em equilíbrio térmico. Então, tanto o corpo A e o corpo B chegarão a um equilíbrio. Isso ocorre com quantos corpos estiverem em contato. Se tiver 1, 2, 3, N corpos em contato, partículas em contato, se equilibrar, elas vão se equilibrar termicamente. Então, um exemplo aí, se eu ponho A com B e A com C e depois B com C, elas vão se equilibrar. E aí entra a ideia do calor que será passado, né? Energia, calor, passar de um corpo para outro. O corpo mais quente, né? O corpo que contém mais calor, contenha mais temperatura, para o corpo com menos temperatura, e assim se equilibra. Isso é a ideia que temos no termômetro. Se a gente pegar esse termômetro básico aqui, que tem vários termômetros, termômetro por ponteiro, termômetro por ondas, né, pelas laser e tal, termômetro digital, e aqui o termômetro mais convencional que a gente conhece, o termômetro de bulbo de mercúrio. Se a gente utilizar esse termômetro aqui, os outros também, mas esse aqui que a gente conhece mais, tem mais conhecimento sobre ele, mas já viu mais dele, né? A gente pega esse termômetro, o que é o funcionamento? Ele vai entrar em contato através desta ponta, né, da ponta metálica que ele tem, e ele vai, nesse contato com, por exemplo, a gente coloca medindo nossa temperatura corporal, ele vai estar em contato com a pele, né? Então, o corpo. E ele vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo em si, o corpo humano. E aí, a gente tem aqui a aplicação da lei zero, né? Então, dois corpos em contato vão entrar em equilíbrio. Por isso, o termômetro é tão eficiente, porque ele utiliza dessa lei zero. E aí, aqui o funcionamento que acontece é a agitação, né, pelo calor transmitido do corpo para o termômetro, ele vai transferir para o mercúrio e vai haver uma agitação dele e aí uma dilatação. E esse bulbo de mercúrio vai se elevar conforme a temperatura e de forma já graduada, né, uma escala gradual. No nosso caso aqui, que a gente mais utiliza, a escala Celsius. Certo, pessoal? Acompanhando aí de boa? Certo. E se temos o mercúrio, se temos o termômetro, temos as escalas, né? E a escala, a primeira escala que conhecemos aí, é a escala Celsius. O que é essa escala Celsius? Ela tem 2 pontos fixos, né, da temperatura. Foi desenvolvida, no caso aí, a gente tem todas essas bases, a pressão nível do mar, um ATM, né? E aí definiu-se 2 pontos. No caso, as 2 pontos em relação à água, a fusão da água e a ebulição da água. Ou seja, fixou-se quando a água está em fusão 0 graus e quando ela entra em ebulição 100 graus. E
foi graduado de 1 em 1, né, nesse sentido aí, 100 graus, 1 em 1, essa graduação. Então, essa é a definição de Celsius. Temos a graduação de 1 em 1, no caso de 0 para a fusão da água e 100 para a ebulição. Outra escala aí, utilizada, bastante utilizada ainda, é Fahrenheit, utilizada principalmente nos Estados Unidos e alguns países aí também de língua inglesa. Qual a diferença do Fahrenheit para o Celsius? Nesse caso, é que ele tem uma diferença na graduação. Então, o grau Celsius, como a gente falou, a escala de 1 em 1, graduada em 100 graus da fusão e ebulição, essa escala de 1 em 1 no Fahrenheit, ela equivale a 1,8, ou seja, a cada 1 grau acrescido no Celsius, eu vou ter 1,8 graus acrescidos em Fahrenheit. E um outro detalhe é que o ponto de fusão do Fahrenheit não é 0. O ponto de fusão do Fahrenheit começa em 32 graus. Então, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. E aí, daí, até a ebulição, acresce, igual no caso do Celsius, aumentaria 100 do Fahrenheit para chegar aos 100 graus do Celsius, você pegaria esse 100 e multiplicaria por 1,8, ou seja, 180 graus a mais para chegar ao ponto de ebulição. Se a gente quiser saber, então, quantos graus é, a gente pegaria esse 180 que aumentou, que é 100 graus, mais os 32, porque começou de 32 e não de 0. Então, a gente teria ali 212 graus Fahrenheit no ponto de ebulição da água. E aí, temos uma outra classe similar ao Fahrenheit, que é o Rankine, que ela é análoga ao Kelvin, que a gente vai falar agora, que o que acontece? O Rankine, ele também tem essa graduação de 1,8 em relação ao Celsius, né? Então tem a mesma escala do Fahrenheit, ela se eleva na mesma proporção, só que ela utiliza como 0,0 grau lá no zero absoluto. Então tem essa relação entre Fahrenheit e Rankine, porque ela tem a mesma graduação. E o Rankine equivale-se também, no caso, nesse sentido do zero absoluto, vamos passar aqui, em relação ao Kelvin. O que é o Kelvin? O Kelvin aqui está mostrando só um exemplo que o cientista Kelvin utilizou, que foi um termômetro à base de uma coluna de mercúrio. E aqui o líquido aquecido em si, um bulbo capilar e a coluna de mercúrio graduada. O que o Kelvin tem nesse sentido? Que o zero absoluto dele é o zero da sua escala. Se a gente pegar, então, Celsius, que a gente falou, e Fahrenheit, o zero absoluto do Celsius é uma graduação negativa. Também do Fahrenheit, negativa. O zero do Kelvin e do Rankine, como foi falado, é o zero absoluto. Então, não tem escala negativa para Kelvin e nem para Rankine. Kelvin, em relação a Celsius, vai aumentar a mesma proporção, que do menos 273 chegou a zero. Então, de zero vai chegar a 273.
aumentou em 100, 0 para 100. Aqui vai aumentar 100 também. 200 para 373, 273, 373. Mesma coisa acontece de Rankine com Fahrenheit. Rankine não está aparecendo aqui, mas estaria 0 e aqui aumentou 427, né? Então, seria 427 graus Rankine, 427 Rankine no ponto 0 aqui do Celsius. E como aumentou aqui 180, aumentaria também 180 para o Rankine. Então, mesma relação de Celsius com Kelvin é a relação de Fahrenheit com Rankine. Mas as três utilizadas hoje, temos Celsius, Kelvin, que é a padrão do sistema internacional, e Fahrenheit em vários países ingleses, né? Então, as três classes. Porém, como a gente converte de uma para outra? Aqui temos já uma relação entre elas, né? Então, aqui já temos uma base clara entre a relação delas. E isso a gente classifica da seguinte forma. Quando a gente tem uma variação térmica de 5 graus para Celsius, vai ter uma variação térmica de 9 para Fahrenheit e 5 para Kelvin. Então, se a gente colocar a temperatura em Celsius sobre 5, eu teria a temperatura de Fahrenheit sobre 9 menos o 32 aqui. Por que desse 32? É porque o Fahrenheit já começa em 32 graus em relação a Celsius. Quando Celsius é 0, temos Fahrenheit 32 graus. E Kelvin, os 273. Quando temos 0 em Kelvin, temos 273. 0 em Celsius, a gente já tem 273 em Kelvin. Estou vendo aqui que o denominador de Celsius e Kelvin é 5. Então, a relação entre Celsius e Kelvin é direta. Mais ou menos 273. Né? De Kelvin para Celsius, menos 273. De Celsius para Kelvin, mais 273. Então, é relação direta. Já com Fahrenheit, temos que subtrair os 32 de Fahrenheit para Celsius e depois fazer a relação das frações, a multiplicação cruzada. Ao contrário, da mesma forma. E temos um primeiro exemplo aí de aplicação, onde a gente verifica essa variação de temperatura nessas escalas. E aí uma perguntinha, qual a temperatura de 30 graus na escala Fahrenheit e Kelvin? 30 graus Celsius na escala Fahrenheit e Kelvin. Como a gente já tem os detalhes aí, é só substituir o 30 graus em Celsius aqui. Então, primeiro para Fahrenheit, substituo 30 aqui e faço o cálculo. E depois substituo 30 aqui e igualo ao Kelvin. Ficará da seguinte forma. Então, primeiro para Fahrenheit, substituo 30 em Celsius e inverto os lados aqui, deixar a variável do lado esquerdo. 30 sobre 5 já é 6, multiplicando cruzados 6 por 9, 54. Então, Fahrenheit menos 32 igual a 54. Passo para lá, diminuindo, tá negativo, passo para o outro lado positivo. 54 mais 32, tenho temperatura em Fahrenheit de 86 graus Fahrenheit, equivalente aos 30 graus Celsius. Para Kelvin, da mesma forma, igualo com Kelvin, 5 e 5 dos dois lados aqui eu já posso eliminar o denominador, isolo o Kelvin aqui, passo para lá, então, somando, 30 mais 273, dá
303 Kelvin. Tranquilo? Simples. Vamos então complicar um pouquinho agora. Esse aqui. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a 37 graus, 34 graus. O valor dessa temperatura em Kelvin. Qual que é esse valor em Kelvin aí? Alguém me responda. A B. Letra B, isso mesmo. Então é só eu somar, né? 34 mais 273. Então, dá 307 Kelvin. Só um detalhe que eu não reforcei aqui, mas está nítido. Kelvin não é grau, tá? Então, a gente tem graus Celsius, graus Fahrenheit. Kelvin não é grau. Kelvin já é a unidade escalar. Agora, uma questão culinária aqui. Da culinária. Então, Maria foi fazer um bolo, mas só que ela pegou um livro em inglês. Jogou no Google Tradutor lá, porém a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno de 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Aí, para ela saber a temperatura que ela vai colocar o bolo, sendo que ela está aqui no Brasil, o forno dela está graduado em Celsius, qual é essa temperatura que ela vai colocar o forno dela? Vamos lá. Calcular aí essa temperatura para assar o bolo da Maria. É 200 graus Celsius? Isso, muito bem, 200. Como a gente faz? Aqui, graus Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 62 sobre 9. A gente tem os graus em Fahrenheit. Então, 392 menos 32 sobre 9. Já pego esse 392 menos 32, dá 360. Dividido por 9, dá os 40. Está dividindo de cá, passa para lá, multiplicando 5. 5 vezes 40, 200 graus Celsius. Mas eu não falei que existe uma relação de 1,8 entre a escala Celsius e Fahrenheit. Então, se eu quero utilizar esse 1,8 parte desse 9 e esse 5.
Se 9 está dividindo de cá, eu passo para lá multiplicando. Então, fica 9 dividido para 5, que dá 1,8. Ou seja, essa relação aqui fica graus Celsius sobre 1,8 igual a Fahrenheit menos 32. Como eu quero saber os Celsius, isolo os Celsius passando 1,8 para lá. E fica desta forma aqui, ó. Então, graus Celsius igual a... Está aqui dividindo, né? Ou está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, graus Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Aqui é a relação direta de 1,8 entre Celsius e Fahrenheit. Então, mesma coisa, 392 menos 32, os 360, dividido pelo 1,8, que dará o mesmo valor de 200 graus Celsius. Nem complicou nada, né? Muito tranquila essas transformações. Entendido, então, essa relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, uma outra questãozinha aqui teórica para a gente reforçar nossa introdução lá, nossos conceitos. Diz aí, A é uma grandeza física que indica o estado de vibração e o movimento dos átomos e das moléculas que compõem. Isto é A, no caso aqui das alternativas, pressão ou temperatura? Eu acho que é temperatura. A Isso, temperatura. Isso mesmo. Aí depois equilíbrio. Sim. Agora eu não sei se é velocidade ou temperatura de novo. Então, a primeira a gente falou o nosso conceito lá no início. Então, é a vibração entre essas partículas, entre os átomos, entre as moléculas, é temperatura, é a grandeza da temperatura. Também acertou o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando todos os átomos da molécula aí vão se equilibrar, né? Essa troca de energia vai fazer esse equilíbrio térmico. E no caso, o último aí que você está em dúvida, um objeto em equilíbrio térmico ele vai estar em equilíbrio térmico. Então, ele vai estar numa temperatura igual, lei zero. Quando tem dois corpos em equilíbrio térmico, né, temos a mesma temperatura entre esses corpos. Então, a alternativa é a correta. Ficou claro aí? Alguma dúvida? Ficou claro. Certo. E finalizamos essa parte introdutória sobre termometria, e agora a gente entra numa aplicação maior, que é a dilatação térmica. A dilatação térmica ocorre por essa variação de temperatura. Então, quando os corpos têm uma variação térmica, eles vão ter uma variação no seu tamanho, comprimento, espaço ou volume. Então, é um aumento do espaçamento médio da estrutura microscópica. Ou seja, a gente pegando lá do início, lá, a temperatura é a agitação, né, das moléculas. Então, se eu tenho essa agitação, elas começam a se atritar, eu tenho um aumento dessa entropia e desse movimento, e esses corpos vão tender a se afastar um pouco. E esse afastamento gera essa dilatação térmica, que é, como está dito ali, microscópica. Então, uma variação bem pequena em relação ao seu tamanho inicial. Então, aumentou-se a temperatura, aumentou-se essa agitação de um corpo
inicial, de um comprimento inicial, falando de dilatação linear, então tem um comprimento inicial, aqueceu, ela vai ter uma variação do seu tamanho, ela vai aumentar o tamanho. E esse tamanho final é o quê? A soma do inicial, mais esse acréscimo que ele teve por esse aumento de temperatura. Então, comprimento final igual ao comprimento inicial, mais a variação de comprimento que ele teve, ou dilatação linear. E o que é essa dilatação linear? Essa dilatação linear está diretamente ligada ao aumento da temperatura e ao seu primeiro comprimento. Então, eu tenho dilatação linear igual ao comprimento inicial, que multiplica aqui a variação térmica, e aí entra um terceiro elemento, que é um coeficiente de dilatação linear. Então, esse alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear, que é padrão para cada elemento, para cada cor. Então, como podemos ver aqui nessa tabelinha exemplo aí, alguns elementos e suas dilatações lineares, que é do concreto, por exemplo, 12, alumínio 23, latão 19, cobre 17, o aço 11. 11, o que? Micros, que é 10 a menos 6. Como foi falado ali, é uma variação microscópica. Por isso mesmo, é em micros. Então, 10 a menos 6, 1 sobre graus Celsius, a unidade de medida do coeficiente linear. 1 sobre graus Celsius. Como eu falei, temos em relação, o objeto pode crescer, né, linearmente, espacialmente ou volumetricamente. Quando ele cresce linearmente, é a dilatação linear. Superficialmente, dilatação superficial. E volumetricamente, dilatação volumétrica. E aí fica a mesma coisa. O volume final vai ser o volume inicial mais o tanto que ele aumentou. Aqui. Esta variação volumétrica, essa dilatação volumétrica, vai ser o volume inicial vezes um coeficiente agora volumétrico e a variação térmica. O que difere nesse coeficiente aqui? Ele é em base ao coeficiente linear. Se a gente imaginar que tem uma dilatação superficial, vamos imaginar só essa parte aqui. Então, a gente tem uma área, base vezes altura. E o volume, a gente tem base vezes altura e o comprimento. Temos 1, 2, 3 medidas. Se a gente for lá na dilatação linear, é como se eu tivesse só uma medição, só a largura aqui, só a base. Se fosse a superficial, teríamos duas. Então, o coeficiente superficial seria 2 vezes o linear. Como é volumétrico, é 3 vezes o coeficiente linear. Mostrando aqui na tabelinha. Então, o beta, coeficiente volumétrico, é 3 vezes o alfa, que é o linear. Então, temos 12 vezes 3, 36 vezes 10 micro, vezes 10 a menos 6. 69 vezes 10 a menos 6. E aí, todos multiplicados por 3, temos o coeficiente volumétrico. Dúvida? Então, vamos ver como aplicaríamos essas dilatações. Primeiro aí, uma barra
tem de cobre, então se é uma barra, a gente já imagina linearmente essa barra. Com coeficiente de dilatação linear de 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, é menos 1, coeficiente, está inicialmente a 30 graus Celsius e é aquecida até que sua dilatação corresponda a 0,17% de seu tamanho inicial. Determine a temperatura final dessa barra. Dá 5 minutinhos para vocês verificarem a resposta desse exercício aí.
E aí, pessoal? Saiu o resultado? Letra B? Letra B. Tem certeza disso? Agora não tenho mais. Está correto. Contrário aí, letra B também, pessoal? Vamos lá. Então, está aqui nossa definição de dilatação linear, né? Então, a dilatação linear é o comprimento inicial, coeficiente linear e a variação de temperatura. Só que ele não deu o nosso comprimento inicial. Ele deu que a dilatação é 0,17% do comprimento inicial. Então, a dilatação é 0,017 do comprimento inicial. Comprimento inicial continua, com comprimento inicial que a gente não conhece. O coeficiente e já está ali no enunciado. E ele não quer a variação, ele quer a temperatura final. Então, a temperatura final menos a inicial que ele tinha. Então, agora é só eu resolver isso. Vou isolar, então, minha variável. Então, está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, fica T menos 30, estava dentro do parênteses. E aí? 17 a 10 a menos 4, transformei isso aqui em notação científica. 1, 2, 3, 4 casinha. Então, 10 a menos 4. Multiplicado pelo comprimento inicial, dividido por isso aqui, que era 17 vezes 10 a menos 6, comprimento inicial. Comprimento inicial por comprimento inicial, 1. Então, sumiu o L0. 17 por 17, 1. Então, aqui. 10 a menos 4 por 10 a menos 6, fazemos aquela coisinha básica, né? Pegamos o que está embaixo, transferimos para cima e mudamos o sinalzinho do expoente. Então, fica 10 a sexta. Conserva a base e somos o expoente. 6 menos 4, 10 ao quadrado. Então, 1 vezes 10 ao quadrado, 100. Menos aqui, passa para o outro lado, mais 30. Eu tenho, então, temperatura final nesta dilatação térmica, 130 graus Celsius. Dúvida? Nenhuma? Então, vamos fazer mais uma aqui. Agora com dilatação volumétrica. Uma esfera de concreto de raio de 0,5 metros encontra-se uma temperatura de 450 Kelvin. A temperatura diminui gradativamente até chegar a 300 Kelvin. Qual vai ser o volume final desta esfera? Com vocês. 5 minutinhos aí para vocês desenvolverem.
E aí, pessoal? Deu certo? Não, Thales, não deu certo, não. O que enroscou, hein? Eu fiquei com duas incógnitas. Duas? Uhum, a do coeficiente de dilatação e a da velocidade final. Ou da velocidade final já, do volume final. Ué, mas você não pegou a dilatação? Não, qual o coeficiente da dilatação? Ei, Então, é uma esfera de quê? De... concreto. Hum, 36, né? Que é volumétrica. Fosse linear era 12. Multiplicado por 3, 36 vezes 10 a menos 6. ai, Thales, não sei se tá certo, não, mas deu 517,9 vezes 10 a menos 7.
Eu acho que não. Vamos aqui. Não? Tá. Acho que deu um erro aí na sua notação científica. Vamos lá. Primeiro, então, a gente tem que identificar se é uma esfera, né, o volume dessa esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 de π multiplicado pelo raio elevado ao cubo. E aí a gente chega a esse valor de 0,5236 metros cúbicos. Lembrando, unidades em metro. Então, o raio já estava em metro, então ali eu não precisei fazer nenhuma conversão. A partir do volume inicial da esfera, vamos para a dilatação. Então, dilatação volumétrica é esse volume que a gente encontrou multiplicado pelo coeficiente e a variação térmica. Então, volume 0,5236, dilatação, vimos lá que a linear é 12, então a volumétrica é 36 vezes 10 a sexta. E a variação térmica, ele caiu 450 Kelvin para 300, então é 150. Ou melhor dizendo, menos 150, tá? Não coloquei o menos aqui, mas seria menos 150, e a nossa variação volumétrica, nossa dilatação volumétrica daria negativa, tá? Mas eu não coloquei o negativo aqui para trabalhar em módulo, prefiro assim, mas o correto aqui é menos, tá? Então, multiplicando 0,5236 vezes 36 vezes o 150, 2,87 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, eu multiplico tudo. Quando eu vejo, vai dar um número grande. Então, aí eu diminuo aqui esse exponencial de menos 6 para menos 3 e fica 2,827. Ou, transformando já para sem ser notação, nesse caso aqui para facilitar também, ando 3 casinhas, né? 1, 2, 3, acrescenta 2 zeros, 0,0028 metros cúbicos. E aí ele quer saber qual o volume final. Então é o V, que é o volume inicial mais a variação. Só que lembra que ele diminuiu a temperatura? Falei que ficaria negativo aqui, e aqui daria negativo, então aqui já é negativo, tá? Seria o mais o menos aqui por ser temperatura a menos, então fica negativo. Por isso que eu não utilizei negativo, pessoal. Aqui eu fiz o seguinte, não utilizei negativo e coloquei, inverti a fórmula aqui para negativo. Mas, se quiser adotar fórmulas padrões, temperatura diminuiu aqui, é negativo. E aí, eu tenho valor negativo, soma, e aqui vai ficar negativo. Então, 0,5236 menos 0,0028. Fazendo essa subtraçãozinha, 0,5208 metros cúbicos. Thales, Sim. por que que quando fez o volume da esfera deu 0,523 esse número aí? Porque quando eu multipliquei e fiz tudo, deu 523,3. 0,5 ao cubo. Sim, dá 125. Vezes 3,14, ó. 125 vezes 3,14 vai dar 392,5 vezes 4, 1.570 dividido para 3 dá 523,333. É o arredondamento, você usou 3,14. Então, aí 52,33 é 52,36 quando você utilizou o arredondamento do π. Se a gente pegar 0,5 ao cubo,
dá os mesmos valores que você falou, ok, mas aí, ao invés de eu utilizar 3,14 e eu utilizar o pi, aí ele vai dar 39,26,99,08, não sei o que, não sei o que. Multiplicando por 4 dividido por 3, aí eu pego 0,52,359. Entendeu? Ah, Então foi tá, o entendi. arredondamento do pi, Uhum. mas não tem problema não. Aí fica 52,33 e lá embaixo lá vai dar 52,05, né? Uhum. Aliás, vai dar outro valor porque na verdade a gente multiplica pelo 52,33 ali. Dá outro zero, não dá 0,28, né? Não, não dá 0,28. Dá. Não, dá 0,28 também. Dá 0,28 sim. Não, eu não entendi por que ficou 0, entendeu? Porque para mim deu um número sem o zero na vírgula. Sem Se a o gente zero lá. pegar, o volume deu 0,52, correto? Tá. Então vamos lá. Se eu pego ponto 52, vou pegar o seu valor, ponto 52,33. Aí eu vou multiplicar 0,5233 vezes o 36. Tá? 18. 18,8388. Utilizando o seu valor. Multiplico pelo 150. Dá 2.825,82. Certo? Uhum. Então, vou escrever aqui do lado, para a gente ver, a gente transformar isso aí para você entender por que que deu esses números doidos. Eu vou fazer uma outra aqui. Vou pegar os seus valores. Então, aqui deu 52,33. A gente multiplicando isso aqui, vai ficar 2.825,82. Só que a gente não utilizou a notação, né? 10 menos 6. Diminuir um pouco a letra aqui. 10 a menos 6, correto? Sim. A menos 6, então se eu andar a vírgula para a esquerda, esse número aqui vai cair. Então, vou andar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Fica 2,825. 2,825. Andei 3 casas. Isso aqui vai cair para 10 a terceira. Certo? 10 a menos 6. Ando 3 casas para esquerda. O 10 a menos 6 cai para 10 a menos 3. Certo? Entendido essa transformação? Então, 10 a menos 3. Vou andar mais 3 casas de novo. Uma, o 2 e mais 2 zeros. Então, 2 zeros, 2 e o 8 permaneceu. Para ficar com 4 casas. 0,0028. Já entendi, já entendi. Aí a única coisa que vai variar vai ser no fim aqui. 33 menos 28. A gente uma variação de 3,
0,3 milímetros, né? Por conta desse arredondamento do π aí, a gente tem uma variação de 0,3 milímetros dos resultados. Ó, alguém tem mais alguma dúvida? Tô tranquilo aí. Então vamos lá, mais uma. Essa aqui, mais tranquilinha. Encontre a variação de temperatura ambiente necessária para que um cabo de aço de 5 metros aumente o seu comprimento em 4 centímetros. Então, é um cabo de aço agora, viu? Então, qual é o coeficiente dele? 11. 11 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente linear.
A minha resposta deu um número muito louco, mas se eu diminuir ela, dá a letra C. É que, tipo, tem vários zeros na frente, porque eu dividi 0,4 por 55, aí deu 0,0000727. Certo. Então deu Mas esses certo. zeros aqui vai pra onde? Na verdade, você esqueceu do 10 a menos 6, não? Não, mas, tipo, eu parei, eu não diminuí, não, eu parei aqui no 0,00072, 72. Então, você deve, desse tanto de zero que deu aí, provavelmente foi a transformação do coeficiente de dilatação. Vamos ver aqui como é que fica. Então, ele é uma dilatação linear, né? Estamos falando de um cabo, dilatação linear, comprimento inicial, coeficiente e a variação térmica que ele deseja saber. Então, a variação é de 4 centímetros, transformando para metros 0,04. O comprimento inicial, 5 metros. Coeficiente de dilatação térmica, que é linear, 11 vezes 10 a menos 6. Então, eu isolo o ΔT aqui, que é a variação térmica, e passo isso aqui para lá, dividindo. 5 vezes 11, 55 vezes 10 a menos 6, dividindo. E aí você Ah, já sei encontrou o que eu esse fiz. valor aqui, ó. 0,0002727, que é o 0,04 dividido pelo 55. Só que aí tem a notação científica aqui, ó. Isso que você esqueceu. 10 a menos 6. Verdade, deixei ela lá pra trás. Isso. 10 a menos 6, sobe ela, fica 10 a sexta. Então, vão dar 6 casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 727 graus Celsius. Fechou. Um detalhezinho à toa. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Pessoal, bom, aqui finalizamos o encontro, a unidade 1, a unidade 4, sessão 1 e sessão 2 do nosso livro. Hoje a gente andou duas sessões. Semana que vem a gente entra na sessão 3. Mas está lá o slide e a aula gravada estará no encontro 4.1, tá? Então vai estar lá o slide e a aula gravada. Pessoal, hoje eu não vou colocar nenhum exercício proposto, pelo fato de a gente ter esse trabalho e esses exercícios serem entregues até amanhã. Então, vocês podem focar tranquilamente nos exercícios valendo a nota de trabalho. E aí, na semana que vem, a gente entra na outra unidade e eu coloco os exercícios propostos, os exercícios para aprendizagem desse conteúdo e do conteúdo da aula seguinte. Mas, para quem já se adiantou e já fez os exercícios valendo nota, ou já está finalizando, ou pretende dar uma estudada nisso, é o capítulo 18 do nosso livro Halliday, lá da Biblioteca Virtual, tá? Capítulo 18 do livro do Halliday. Então, tem todo esse conteúdo lá, tá? Vocês podem dar uma olhadinha lá assim que vocês
me enviarem os trabalhos.